Eu quero ler um texto com vocês, é o capítulo 1 do livro de Neemias. E a gente vai tirar dessa história, desse capítulo, alguns princípios para a nossa vida como igreja chamados para fora. E o texto diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante, vai dizer assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã. Entendeu o texto? Desse texto todo, do primeiro versículo, guarda aí no teu coração apenas que Neemias estava na cidade de Suzã. Anine, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estavam lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro da cidade de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me, chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu o espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Meu povo, a notícia aqui era de guerra, era de destruição. O povo de Deus tinha sido levado cativeiro lá para a Babilônia, preso. Os muros da cidade estavam destruídos, as portas queimadas. Aqueles que não foram presos e exiliados lá para a Babilônia estavam sofrendo fome, humilhação. E a notícia é de total de destruição, de tristeza, de dor. E aí é aí que Neemias surge no meio disso tudo. Neemias era uma pessoa comum, assim como eu, como você, que tinha um trabalho. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E essa informação é interessante porque ele estava na cidade de Suzã. Lembra no iniciozinho que a gente leu isso? Ele estava lá na cidade de Suzã. Ele não estava em Judá, ele não estava em Jerusalém, ele estava lá na cidade de Suzã. E ele era um homem assim, sabe, uma pessoa normal, como eu e você, não era sacerdote, profeta, pastor, bispo, presidente. Ele não era uma pessoa normal, que tinha um emprego, era copeiro do rei. Naquela época, copeiro do rei era uma função de muita confiança do rei. Ele era, naquela época, era muito comum o rei morrer envenenado.
né? Se envenenava o rei através da comida. Então, o copeiro do rei era essa pessoa de confiança que cuidava da segurança da copa, dos alimentos, e ele experimentava a comida antes de dar para o rei, porque se tivesse envenenado, ele morreria antes. E Neemias é essa pessoa que tem a confiança do rei, essa pessoa que tem um trabalho, né, comum, como eu e você, mas que tinha um coração muito voltado para Deus. E ao ouvir sobre as notícias do seu povo, que eles estavam passando por dificuldades, por humilhação, por fome, a reação de Neemias, ela nos traz pelo menos 3 princípios que nós, como igreja, voltado para fora, a gente precisa resgatar esses princípios na nossa maneira de viver. E um desses princípios que Neemias carrega nessa história é o princípio da verdade. Meus irmãos, sem verdade é impossível haver transformação, resgate. Sabe, a verdade ela precisa existir, diz o texto no versículo 2. Então veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Cadê o meu povo? Vem cá, meu irmão. Cadê meu povo? Como é que anda meu povo? Neemias sabe fazer a pergunta certa. Ele faz a pergunta para ter a radiografia da verdade. Existe um psicólogo chamado Jordan Peterson, que ele destaca que o caminho para a transformação, para o resgate, para a restauração de algo, passa pela pergunta certa. Porque perguntas certas têm o poder de trazer a realidade, a verdade aos nossos olhos. E ele pergunta como é que está lá aquele povo, aquelas pessoas. Interessante que Neemias, ele não pergunta como é que está a estrada, como é que está a situação econômica dali, como é que está a política, como é que está a estrutura dos... Ele pergunta sobre pessoas. Como é que está aquele povo? Como é que está aquelas pessoas? Nós, como igreja voltados para fora, chamados também para transformar e para restaurar a vontade de Deus e o reino de Deus no mundo em que a gente vive, a gente precisa aprender a fazer perguntas certas para poder enxergar a realidade à nossa volta, aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós, como igrejas voltadas para fora, nós precisamos perguntar como é que anda aquele povo lá no meu trabalho, as pessoas que trabalham comigo. Como é que anda aquelas pessoas? Como é que está o coração delas? Como é que andam as pessoas lá de casa? Os pais precisam perguntar como é que anda a vida dos meus filhos. Quais são as dores, os medos desses adolescentes. Que a gente está mais vendo aí é notícia do adolescente se prostrando diante de depressão, crise de ansiedade e tantas outras coisas, chamado uma geração do quarto, né, que vive no quarto, e que ali ele vive o mundo dele, os medos, e resolve tudo ali. Como é que está a vida dos meus filhos? Como é que está a vida dos meus pais, dos avós? Como é que está a vida... Como é que está a vida daquelas pessoas que eu nem conheço? Como é que é a vida dessas pessoas de rua? Que eu passo com o carro, com o ar-condicionado ligado, um som gostoso, bem alimentado. E essas pessoas de rua? Neemias estava aqui muito bem, obrigado, lá com o rei Artaxerxes. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele não estava em Judá, não estava em Jerusalém. Neemias podia ter balançado a roupa assim e ter dito, sabe uma coisa? Isso não é problema meu, não. Eu já tenho tanta coisa para resolver aqui, vocês não imaginam como é
manter a segurança do alimento do rei. Porque se eu vacilar, quem morre sou eu primeiro. Então, assim, eu já tenho meus próprios problemas, eu não vou me preocupar com a vida dos outros, não. Eles que se resolvam por lá. Não podia? Não seria uma postura assim que a gente veria hoje no nosso dia a dia, tranquilamente? A gente precisa dizer assim, não, o problema do outro também é meu problema. Como é que estão aqueles no meu trabalho? Não é chegar e dizer, não, eu batalhei, eu cheguei até aqui, cada um também batalhe, chegue e resolva seus problemas sozinhos. Resolva com os seus. Como é que está aquele cara que trabalha do meu lado? O que é que ele está carregando ali dentro dele? Como eu, que sou igreja, povo que segue a Jesus de Nazaré. Quando eu falo igreja, somos todos nós, né? Eu sou igreja, a Lina é igreja, todos nós somos igreja. Nós, como povo que segue a Jesus Cristo, somos chamados para fora, não para adorar a Deus, levantar as mãos, aqui dentro do ar-condicionado, um ambiente gostoso. Nós somos chamados para pregar a cruz de Cristo, aonde quer que a gente esteja, sabe? Lá fora. Fazer diferença, transformar a vida, resgatar o plano de Deus, o reino de Deus, no mundo que a gente tem alcance, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente precisa começar a fazer as perguntas certas. Como é que está a vida do meu cônjuge? Acredite, tem muita gente, muito homem que não tem coragem de perguntar à mulher: você está feliz? Com medo da resposta. Sem a pergunta certa, a gente não consegue fazer a radiografia da realidade que está à nossa volta. E não há transformação, não há resgate. A gente vai viver uma eterna faz de conta. Faz de conta que eu sigo a Jesus de Nazaré, faz de conta que tudo à minha volta está perfeito, faz de conta que isso não tem a ver comigo. E eu continuo tocando a minha vida. A gente precisa se incomodar com isso. Esse é o segundo princípio. O princípio da inconformidade. No versículo 4, diz assim: tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Neemias não só soube fazer a pergunta certa, mas ele se inconformou com a resposta. Está entendendo? Diante da pergunta certa, diante do raio-x da realidade que está nos cercando, que pode ser que você não tenha essa vida com a realidade, você não esteja percebendo, mas que no seu caminho aí vai aparecer uma realidade que precisa de transformação, de restauração. E diante disso a gente tem que ter um coração inconformado. Neemias sentou, chorou, jejuou. E se você for ler o restante dos capítulos do livro de Neemias, você vai ver que ele não só sentou, orou, jejuou, mas ele agiu. Ele fez um plano de restauração dos muros de Jerusalém. Ele chegou para o rei e disse: eu preciso ir, meu rei, eu preciso. Aquele povo é o meu povo, meu coração está inconformado com aquela dor, com aquela humilhação, com aquele sofrimento que eles estão vivendo ali. E eu não posso ficar aqui, sabe, num palácio comendo do bom e do melhor e vendo o meu povo ali sofrendo com os muros derrubados. Os muros derrubados de uma cidade representavam muito naquela época. O povo estava vulnerável a qualquer invasão e também aos animais selvagens ali da região. Não posso deixar o meu povo vulnerável, não posso deixar meu povo ser humilhado, não posso deixar meu povo sofrendo e eu ficar aqui de braços cruzados, fazendo com que nada aconteceu. Eu não posso deixar o meu cônjuge sofrendo, eu não posso deixar meu filho com pensamentos suicidas, eu não posso deixar meu filho com pensamentos que ele é menos do que ele é. Eu não posso deixar o meu colega de trabalho chegar e sair do mesmo jeito,
ele carregando uma dor amarga ali no coração dele, e eu fazer de conta que isso não é comigo, que não tem nem aí, afinal de contas eu tenho muita coisa para fazer aqui no trabalho, e eu não vou, sabe, desviar meu foco. E precisa existir um sentimento de inconformidade. Precisamos ser movidos por compaixão, agir com coragem, resgatar a vontade de Deus, não só na minha vida, mas na vida de quem caminha comigo também. Nos comprometermos com aquilo que é o propósito de Deus. E confessar para Deus se estamos nesse caminho ou não. Esse é o terceiro princípio. É o princípio da confissão. E no versículo 6 e 7, Neemias vai dizer assim: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós... Quando eu li esse texto, eu digo, meu Pai, o cara está lá longe, ele está chegando diante de Deus, está dizendo, Pai, eu confesso o pecado que nós... Aí ele se coloca no meio já, né? Confesso o pecado que eles... Não. Confesso o pecado que nós... Que o povo que diz que segue a Jesus de Nazaré... Nós confessam os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. A confissão, meus irmãos, tem um poder grandioso demais. Grandioso. Porque ela tem a capacidade de nos humilhar, de trazer humildade no nosso coração e dizer, Pai, eu tenho que baixar a bola aqui, sabe? Eu tenho errado. Eu tenho errado. Aos olhos da religiosidade, talvez eu tenha feito tudo certinho. Sabe, eu não bebo, eu não fumo, para sair traçando alguns pecados assim que não faz. Aí assim, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Está tudo bem, né? Mas eu não tenho vestido quem está nu, dado comida a quem está com fome, coberto aquele que está com frio. Eu não tenho me compadecido, meu coração não tem enchido de paixão por aqueles que sofrem. Talvez eu esteja levando uma vida aí tão preocupado comigo mesmo, olhando para o meu próprio umbigo, que eu não tenho nem olhado para aqueles que estão dentro da minha casa. Para os meus pais, para os meus avós. Para aqueles que o Senhor tem colocado no meu caminho. Talvez eu tenha agido igual aqueles homens que passou pelo samaritano, pelo homem no chão, né? E o sacerdote disse, não vou nem olhar, passou, não é problema meu não, que o de trás resolva. Você conhece essa história, né, do bom samaritano? A gente precisa confessar a Deus. Confessar a Deus. Essa confissão, ela passa por um caminho de humildade, de olhar para dentro de si, de reconhecer para a mudança. Não é confessar e continuar tudo do jeito que está. É confessar para mudar. É confessar com o coração arrependido. Eu não posso seguir a Jesus de Nazaré, dizer que Ele é meu Senhor, sabe, que eu o sigo. Hosana, 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 glória a teu nome, Senhor, sem querer viver uma vida parecida com aquela que ele viveu. E não precisa ser um missionário para ir lá para a África, é quem está do lado da gente, é quem caminha com a gente, é quem a gente se encontra no meio da rua, é no trabalho, é em qualquer lugar. A gente precisa seguir a esse Jesus de Nazaré. Falei aqui no comecinho do texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados.
A Bíblia nos assegura que, ao confessar nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo e nos ouve, nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Tem uma relação vertical e horizontal, igual a cruz. Quando eu confesso os meus pecados, sabe, eu me aproximo mais de Deus. Eu trabalho mais a santificação dentro de mim. E quando eu confesso as minhas falhas, as minhas dores, as minhas fragilidades, no meio da comunidade, como a gente fez aqui no início, né, a gente bateu palma, a gente orou juntos. Isso edifica o corpo, a comunidade. E hoje estamos aqui falando de corpo, diante da ceia do Senhor. Essa história de Neemias, ela nos ensina o resgate da vontade de Deus, do reino de Deus, na nossa vida e no mundo que a gente vive, nas pessoas que a gente tem alcance, através de alguns princípios que é fazendo a pergunta certa, para ter o raio-x da verdade, um coração inconformado diante da verdade e a prática da confissão. Quando participamos da Santa Ceia, temos a oportunidade de fazer a pergunta certa. E eu, como igreja? Como estão as pessoas ao meu redor? Como participando da Santa Ceia, temos a oportunidade de colocar diante de Deus um coração inconformado e dizer: Senhor, eu não posso ficar indiferente às dores das pessoas que me cercam. Eu preciso fazer algo. Preciso orar. Preciso estender minha mão. Preciso oferecer uma ajuda. Preciso fazer algo. Teu Espírito Santo me ajude. Quando participamos da Santa Ceia, temos a oportunidade de confessar os nossos pecados. E aquele que nos ouve, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o nosso pecado. Quando Jesus participou desse momento, o texto de Lucas, capítulo 22, diz assim: tomando o pão, deu graças, o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós, faço isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem, faça isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice, depois de ter havido ceado, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado a favor de vocês. Façam isso. Faça uma pergunta certa. Pai, como é que eu estou te seguindo? Como é que estão as pessoas no meu mundo, à minha volta? O que é que eu posso fazer? Me dá um coração inconformado. Me dá coragem de agir. Eu confesso, Senhor, que eu posso fazer um pouquinho mais. E que a partir de amanhã, ou hoje, ao sair por essa porta, eu não vou sair com o coração do mesmo jeito. Eu vou sair comprometido a ser exemplo do Senhor, a seguir os teus passos, a te seguir de mais de perto. Seguir tão de perto, que quem olhar de longe vai pensar que é uma pessoa só e vai me confundir com Jesus.